Hoje, vamos falar sobre alguns dos animais mais incríveis e mortais que já existiram durante a pré-história e eu tenho certeza de que vocês vão adorar essa jornada no tempo. E para não esquecermos, o que acha de já deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Sua participação é essencial para o crescimento do canal. Agora, vamos mergulhar no mundo dos animais pré-históricos. Número 1, Tiranossauro Rex. Aqui vamos começar com um clássico e sem surpresas. Todos sabem que o Tiranossauro Rex foi um dos predadores terrestres mais mortais e famosos de todos os tempos. Com aproximadamente 12 metros de comprimento e pesando até 7 toneladas, esse dinossauro gigantesco e imponente dominava a paisagem pré-histórica. O Tiranossauro Rex possuía características impressionantes que o tornavam um caçador formidável. Suas mandíbulas poderosas e dentes serrilhados, com até 20 centímetros de comprimento, eram capazes de esmagar ossos e arrancar grandes pedaços de carne. Além disso, sua visão aguçada e olfato apurado o ajudavam a localizar suas presas de longe. Com sua estrutura óssea robusta e pernas musculosas, o Tiranossauro Rex era capaz de alcançar velocidades surpreendentes para um animal de seu tamanho, podendo atingir até 30 km por hora em curtas distâncias. Essa habilidade permitia que ele perseguisse suas presas com agilidade e eficiência. Apesar de ser um predador temido, o Tiranossauro Rex também tinha competidores à altura que vamos conhecer mais à frente. Acredita-se que esses dois gigantes pré-históricos pudessem ter tido encontros violentos em busca de território ou recursos alimentares. O Tiranossauro Rex reinou como o rei dos dinossauros durante o período Cretáceo, há cerca de 68 a 66 milhões de anos atrás, até seu desaparecimento em massa juntamente com outros dinossauros. Hoje, ele é um dos animais pré-históricos mais fascinantes e emblemáticos, representando a grandiosidade e a ferocidade dos tempos passados. Em segundo lugar, vamos conhecer o espinossauro, um dinossauro carnívoro que habitou a Terra durante o período Cretáceo. Com cerca de 15 metros de comprimento, ele era um dos maiores predadores de sua época. O espinossauro se destacava por sua adaptação única para a vida tanto na água quanto na terra. Esse dinossauro possuía uma mandíbula alongada, repleta de dentes afiados, perfeita para capturar e devorar suas presas. Além disso, sua característica mais distintiva era uma vela dorsal, uma estrutura óssea que se elevava em suas costas, podendo chegar a 1,8 metros de altura. Acredita-se que essa vela pudesse ter funções relacionadas ao controle de temperatura, comunicação ou até mesmo para atrair parceiros. Com suas habilidades de caça tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres, o espinossauro se tornou um predador versátil e temido. Sua presença nas antigas bacias de rios e lagos indica que ele poderia pescar e se alimentar de peixes, além de caçar outros dinossauros e animais terrestres. O espinossauro, com sua aparência única e seu estilo de vida adaptado, é um dos animais pré-históricos mais fascinantes e temíveis que já existiram. Em terceiro lugar temos o Utahraptor, um dinossauro com aproximadamente 6 metros de comprimento. O Utahraptor era um predador ágil e mortal. Uma característica marcante do Utahraptor eram suas garras extremamente grandes nos membros anteriores. Essas garras, que podiam medir até 23 centímetros de comprimento, eram curvas e afiadas, permitindo que o Utahraptor desferisse golpes precisos e causasse ferimentos graves em suas presas. Essa habilidade combinada com sua velocidade e agilidade tornavam-no um caçador temido. Acredita-se que o Utahraptor caçava em grupos, formando emboscadas coordenadas para atacar presas maiores. Sua inteligência e habilidade de trabalho em equipe o tornavam ainda mais eficaz na caça. Apesar de seu tamanho impressionante, o Utahraptor provavelmente era coberto por penas, o que o diferenciava dos retratos tradicionais de dinossauros sem penas. Essa descoberta nos mostra como as representações dos dinossauros estão sempre evoluindo com base em novas evidências científicas. O Utahraptor, com suas garras letais e seu comportamento de caça em grupo, é mais uma evidência do incrível mundo dos dinossauros pré-históricos e de suas habilidades adaptativas para garantir sua sobrevivência e sucesso como predadores. O quarto animal da nossa lista é o Smilodon, também conhecido como tigre dentes de sabre. Esse felino pré-histórico viveu durante o período Pleistoceno e era famoso por seus caninos superiores longos e afiados, que podiam medir até 28 centímetros de comprimento.
O Smilodon era um predador adaptado para caçar grandes mamíferos herbívoros da época, como preguiças gigantes e bisões. Seus caninos afiados eram usados para perfurar e subjugar suas presas de forma rápida e eficiente. Ao contrário dos felinos atuais, ele possuía uma estrutura mais robusta, com membros dianteiros fortes e musculosos. Essa característica indicava que ele era capaz de fazer investidas poderosas contra suas presas. Apesar de sua aparência intimidadora, acredita-se que o Smilodon fosse um animal social, vivendo em grupos e caçando em colaboração. Essa estratégia de caça em grupo permitia que eles abatessem presas maiores e compartilhassem o alimento entre si. O Smilodon sem dúvidas impressiona com sua imagem icônica e suas habilidades de caça que o transformam em uma das criaturas mais fascinantes desse período. Vamos agora explorar o quinto animal da nossa lista insana. E é claro que ele não poderia ficar de fora, o Megalodon. Mas antes de continuarmos essa lista de arrepiar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E se quiser ficar por dentro de todas as novidades por aqui, ative o sininho de notificações. O Megalodon sem dúvidas é um dos mais temíveis predadores marinhos que já existiram. Esse tubarão gigante nadava pelos mares durante o período Cenozoico, há milhões de anos. Estimado em cerca de 18 metros de comprimento, o Megalodon era verdadeiramente colossal. Com sua mandíbula poderosa, cheia de dentes serrilhados que podiam alcançar cerca de 18 centímetros de comprimento, o Megalodon era um caçador formidável. Acredita-se que ele se alimentava de presas como baleias e outros grandes animais marinhos. Acredita-se que o Megalodon era um predador de emboscada, aproximando-se silenciosamente de suas presas antes de lançar um ataque fatal. Sua força e tamanho impressionantes permitiam-lhe causar danos devastadores com um único golpe. Embora tenha desaparecido há muito tempo, o legado do Megalodon vive nos fósseis e na fascinação que desperta nas pessoas. Seu tamanho gigantesco o torna um dos animais pré-históricos mais impressionantes e assustadores que já existiram. Em sexto lugar, vamos agora conhecer o Pteranodon, uma incrível criatura voadora que habitou os céus durante o período Cretáceo. Apesar de ser frequentemente confundido como um dinossauro, o Pteranodon era, na verdade, um pterossauro, um grupo de répteis voadores. O Pteranodon era impressionante em tamanho e habilidades de voo. Com uma envergadura de asas que podia chegar a até 7 metros, ele era capaz de voar por longas distâncias e explorar diferentes ambientes em busca de alimento. O Pteranodon se alimentava principalmente de animais marinhos. Com seu bico afiado, ele mergulhava rapidamente na água para capturar suas presas, demonstrando habilidades de caça adaptadas ao ambiente aquático. Seu crânio alongado e desprovido de dentes indica que o Pteranodon provavelmente se alimentava por filtragem, retendo pequenos animais em suas mandíbulas enquanto se alimentava. Essa adaptação o tornava especialista em se alimentar de recursos aquáticos. Em sétimo lugar temos o Anquilossauro, um dinossauro herbívoro. Ele era conhecido por sua armadura pesada e protuberante, composta por placas ósseas, que o protegia contra predadores e ataques. Com um corpo robusto e coberto de placas, o anquilossauro tinha uma aparência intimidadora. Além disso, possuía uma cauda reforçada com uma série de ossos em forma de clava que podia ser usada para a defesa. Essa cauda poderosa era capaz de desferir golpes fortes o suficiente para quebrar ossos e afugentar potenciais ameaças. Essa defesa única permitia ao anquilossauro sobreviver em um ambiente repleto de predadores famintos. Embora fosse herbívoro, suas mandíbulas possuíam dentes especializados para triturar plantas resistentes, como folhas e brotos. Sua dieta consistia principalmente de vegetação rasteira, arbustos e samambaias. Um exemplo fascinante de adaptação evolutiva para a proteção contra predadores. Sua armadura impenetrável e sua cauda maciça o tornam um dos animais pré-históricos mais interessantes. Vamos agora conhecer o Dunkleosteus, um dos maiores peixes predadores pré-históricos que já existiram. Esse incrível animal habitou os mares antigos durante o período Devoniano, há aproximadamente 360 milhões de anos. O Dunkleosteus era conhecido por sua estrutura óssea impressionante e sua mandíbula poderosa. Com cerca de 10 metros de comprimento, esse predador tinha uma cabeça maciça e mandíbulas repletas de placas ósseas afiadas. Essas placas se sobrepunham como uma espécie de tesoura, permitindo ao Dunkleosteus desferir mordidas poderosas e cortar presas com facilidade.
Esse peixe predador alimentava-se principalmente de outros peixes e animais marinhos, sendo um caçador implacável. Sua mandíbula podia abrir e fechar rapidamente, criando uma poderosa força de sucção para capturar suas presas. Com seu corpo alongado e uma pele coberta por placas ósseas, o Dunkleosteus era um exemplo notável de adaptação para a vida nos mares antigos. Sua presença na pré-história fascina os estudiosos e nos lembra da incrível diversidade dos predadores impressionantes que habitaram os oceanos da Terra em épocas remotas. Apesar de sua extinção há milhões de anos, o legado do Dunkleosteus vive nos registros fósseis, nos ajudando a reconstruir o passado e entender a evolução da vida na Terra. Seu tamanho e habilidades de caça o tornam um dos peixes pré-históricos mais impressionantes e um fascinante exemplo da biodiversidade que existiu em épocas passadas. Em nono lugar vamos conhecer o Quetzalcoatlus, uma das maiores criaturas voadoras que já existiram, há cerca de 68 milhões de anos. Esse monstro era verdadeiramente imponente em tamanho, com uma envergadura de asas que podia alcançar incríveis 12 metros. Essa envergadura é equivalente à de algumas aeronaves modernas. Com suas asas enormes, ele era capaz de planar pelos céus em busca de alimento e para se deslocar por longas distâncias. Apesar de seu tamanho gigantesco, o Quetzalcoatlus era provavelmente um animal herbívoro ou omnívoro. Ele possuía um bico alongado e afiado, adaptado para alcançar e se alimentar de plantas ou pequenos animais, como insetos. Além de suas asas impressionantes, o Quetzalcoatlus também apresentava um pescoço longo e uma cabeça relativamente pequena em proporção ao corpo. Essa estrutura corporal lhe conferia estabilidade e eficiência em voo, permitindo-lhe explorar os céus com maestria. O Quetzalcoatlus desperta nossa admiração e nos faz refletir sobre a diversidade e a grandiosidade das criaturas pré-históricas. Sua existência nos ajuda a compreender a magnificência da vida no passado distante e a imaginar o espetáculo que eram os voos majestosos dessas criaturas pelos céus pré-históricos. E você gostou do vídeo de hoje? Nós ficamos por aqui e deixamos o 10º e último lugar por sua conta. Coloca aí embaixo quem poderia ocupar o último lugar da nossa lista de monstros pré-históricos. Há aproximadamente 65 milhões de anos, um evento notório ocorreu. Um impactante meteorito colidiu com a Terra, resultando no desaparecimento dos dinossauros. Contudo, surge a indagação se esse evento foi realmente tão simples quanto parece. Poderia ter ocorrido algo mais complexo e intrigante? Como o planeta se transformou um minuto após a colossal colisão e ao longo de um período de talvez até 10 milhões de anos? Se você não conseguir encontrar respostas, não se preocupe. Este canal está à disposição para fornecer todas as informações a partir de agora. Então, vamos lá. Surgem dúvidas: será que realmente aconteceu um cataclisma? O fenômeno, conhecido pelos cientistas como a extinção do Cretáceo-Paleogeno, não apenas encerrou o Cretáceo, mas também marcou o término de um período de 200 milhões de anos denominado Mesozoico, inaugurando uma nova era, a Cenozoica. A extinção não se limitou aos dinossauros, os grandes répteis marinhos e até mesmo moluscos, como a Monoideia, que existia desde o Devoniano, foram completamente extintos. Apesar disso, a extinção do Cretáceo-Paleogeno não foi a maior da história. No Permiano, 90% dos seres marinhos e 73% dos vertebrados terrestres foram extintos. Outras extinções em massa, como a biota franciliana ou a biota de Raynaud, foram ainda mais abrangentes. Por que, então, a extinção do Cretáceo-Paleogeno se tornou a mais famosa? Isso se deve ao fato de haver mais conhecimento sobre ela em comparação com outras extinções. Embora um cidadão comum possa estar ciente da extinção dos dinossauros, muitas vezes desconhece eventos como a extinção do Permiano. O evento que extinguiu os dinossauros, pouco conhecido pela maioria, foi a desaparição dos Gogunox na extinção do Permiano. Vamos abordar o asteroide, tema de considerável certeza entre os cientistas como a principal causa da extinção. No entanto, a ideia de que essa colisão apagou tudo em um piscar de olhos não está certa.
Alguns pesquisadores sustentam a antiga suposição de que muitos animais de grande porte pereceram devido a uma pandemia. Embora essa teoria tenha fundamento, será discutida em outro vídeo. O que se afirma com certeza é que ocorreu um cataclisma, mas não de maneira súbita, foi um evento que se estendeu por anos, talvez milênios. A geologia, nossa máquina do tempo, revela como o destino dos dinossauros, marinhauros, plesiosauros e pterossauros foi alterado no final do Cretáceo. Apesar dos répteis dominarem a evolução, mamíferos e aves primitivas já estavam à frente, embora incapazes de assumir uma posição dominante. Com a queda do asteroide ou cometa, tudo mudou. Livros mencionam há 65 milhões de anos, mas estudos recentes indicam que a colisão ocorreu cerca de 1 milhão de anos antes. O corpo celeste, com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, atingiu a península de Yucatán, no México. Outro local, conhecido como Shiva, no oceano próximo à costa oeste da Índia, levanta a possibilidade de um gigante fragmento se desprender antes do impacto. Se o corpo principal tivesse atingido o mar, teria gerado um tsunami gigante. Infelizmente, para os dinossauros, o corpo principal atingiu a Terra, causando uma explosão gigantesca. Rochas lançadas ao espaço caíram de volta, criando uma chuva de fogo que cobriu o planeta em chamas. Essa catástrofe não foi catastrófica apenas para os dinossauros, mas teve sérias consequências na biosfera. O relato detalhado desses eventos destaca a complexidade do cataclismo que alterou drasticamente a vida na Terra. No estágio inicial, muitos animais perderam suas vidas durante a chuva de fogo, mas o pior ainda estava por vir. Após esse cataclismo, um novo amanhecer não chegava. O problema não era o Sol, mas sim a grande quantidade de poeira lançada na atmosfera. Muitos anos se passaram sem a luz do Sol, transformando o dia mais claro em algo semelhante a uma noite de lua cheia, ou até mais escura. A temperatura caiu, as calotas polares aumentaram, e a fotossíntese foi interrompida, levando ao desaparecimento de várias espécies de plantas. Os dinossauros herbívoros, privados de plantas, morreram de inanição ou asfixiados, enquanto os carnívoros, que se alimentavam de herbívoros, enfrentaram a fome ou a falta de oxigênio. Os sinapsídeos, em sua busca de vingança, prosperaram nesse ambiente desafiador. A duração dessa noite sem fim inverno prolongado é incerta para os cientistas, mas acredita-se que tenha durado alguns anos. À medida que a poeira se assentou, o longo inverno finalmente chegou ao fim, dando lugar à primavera. No entanto, o renascimento da vida não trouxe uma visão otimista. Florestas mortas, carcaças gigantes espalhadas e um mar desolado que transportava os restos mortais formando montanhas de ossos delineavam uma paisagem sinistra. O planeta transformou-se em um gigantesco cemitério, onde herbívoros e carnívoros, outrora inimigos, repousavam juntos. A sobrevivência nesse cenário desafiador favoreceu inicialmente os pequenos animais, que se alimentavam de cadáveres, líquenes e pequenos brotos. No reino vegetal, as plantas que melhor se adaptaram eram aquelas que possuíam sementes ou esporos capazes de germinar novamente. A fertilidade extrema do solo, coberto por uma camada espessa de humus, contribuiu para a regeneração. Ao longo da história do planeta, encontramos muitos exemplos de mudanças na camada dominante do reino animal. Por exemplo, no período Carbonífero, gigantes insetos e anfíbios dominavam o planeta. No entanto, com a transição para o Permiano, foram os descendentes dos sinapsídeos que prosperaram, marcando mais um capítulo nas transformações da vida na Terra. Entre os dominantes da Terra, o único que sobreviveu à extinção do Permiano foi o Sinodonte, fazendo parte do grupo Therapsida, semelhante a ambos mamíferos e répteis. Supostamente, herdaram características fortes de seus ancestrais, mas, após o Permiano, no Triássico, perderam espaço para a ascensão dos ancestrais dos dinossauros durante o Mesozoico. Os descendentes dos sinodontes ocupavam apenas um pequeno cantinho da biosfera, sendo pequenos animais que se alimentavam de plantas, insetos, cadáveres e ovos de dinossauros.
Dentre eles, destaca-se um ser do Triássico chamado Adelobasileus, semelhante a um rato em aparência e tamanho. Esses animais derrotaram os répteis, e sonhando em retomar a hegemonia do mundo animal, evoluíram gradualmente. A queda do meteorito e o longo inverno que se seguiram representaram uma oportunidade para realizar seus sonhos. Cerca de 100 mil anos após a queda do meteorito, o número de espécies de mamíferos duplicou. Após 700 mil anos, as primeiras espécies grandes surgiram, destacando-se a tremenda velocidade de crescimento. Os ancestrais dos humanos estavam entre essas espécies, levantando a possibilidade de que os primeiros macacos primitivos já existiam na mesma época dos dinossauros, há cerca de 80 a 90 milhões de anos atrás. Entre as espécies que escaparam da grande extinção, havia um primata primitivo chamado Purgatórios, cuja aparência se assemelhava mais a um esquilo do que a um macaco atual. Originariamente habitavam a América do Norte, mas, por sua agilidade e onivorismo, espalharam-se pelo mundo. Nessa era, em que dinossauros poderosos estavam extintos e mamíferos carnívoros e aves de rapina ainda não existiam, os pequenos purgatórios viviam seu maravilhoso dia a dia sem medo. O vídeo encerra agradecendo pela audiência, explorando a origem dos humanos, que permanece não totalmente desvendada. Independentemente disso, somos descendentes dos sinodontes, que retomaram o domínio da natureza, conquistando um poder e uma hegemonia nunca imaginados por seus ancestrais. O convite é para não enxergar a extinção dos dinossauros como uma tragédia, mas como um presente gratificante da natureza. O canal agradece pelo apoio e se despede, prometendo retornar em breve. Até mais.